Oi gente, tudo bem? Eu vou fazer uma apresentação hoje bem rápida da Cricut Maker, né, da máquina que eu falei, que eu mostrei nos vídeos anteriores, fazendo o trabalho, mostrando a minha rotina aqui, etc. Hoje eu vou fazer uma apresentação e fazer alguns recortes com ela. Vocês já viram com o feltro algumas tentativas que eu fiz, acertei, etc. Porque assim mesmo, depende da espessura do feltro que a gente compra. E os feltros que a gente compra, eles vêm, mesmo sendo a mesma marca, eles às vezes vêm com uma espessura um pouco diferente para cada um, para cada cor, enfim. Isso é muito relativo, então não dá para eu falar, olha, a máquina corta na programação X com o peso de corte, porque a gente regula ali, né, o peso que a máquina vai jogar sobre a lâmina. Então, assim, não dá para ser muito preciso, muito específico. Mas, nesses últimos dias, trabalhando com bastante feltro, assim, seguido, né, de feltros que eu já tinha comprado há muito tempo, feltros que eu comprei recentemente, e, novamente, a espessura deles muda um pouquinho, teve uma programação que eu fiz um teste, eu falei, não sei o que vai dar, e vamos ver se dá certo. Deu certo, e não machucou também a base de corte. Cortou o feltro, não ficou com aqueles fiapinhos e ainda não machucou a base de corte, ou seja, quando eu percebo que o feltro ele é um pouco mais grosso, eu vou estar usando essa programação, eu vou estar falando pra vocês daqui a pouco. E também vou mostrar como que ela corta papel, tá bom? Eu tô fazendo aqui uns tagzinhos bem simples, porque eu fiquei sem cartão de visita, fiquei sem nada, não quero mandar nada sem identificação, então é só uma remediação, assim. Mas eu tô fazendo aqui tudo pela máquina, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer. Pera aí. Então vamos lá, gente. Essa é a Cricut Maker, né? Ela é uma máquina de corte. Ela corta todos os tipos de papel, madeira balsa, tecido, todos os tecidos que vocês imaginarem e não imaginarem que existe, ela corta. Não sei se eu já falei couro. Ela só não corta vidro, tá? Até agora essa máquina não corta vidro, mas nada impede da Cricut estar mudando isso, porque como ela aplica aqui, ó, fica a lâmina de corte. Como esse aparelho, ele aplica um peso de até 4 quilos sobre o material, então se eles fizerem uma ponta diamantada, eu acho que em breve ela vai estar cortando até vidro, tá bom? Aqui ela já tá piscando porque ela tá esperando o corte que eu já programei. Hoje eu vou fazer só uma apresentação da máquina física e depois eu vou fazer um videozinho explicando do software dela, que é super simples também. Então essa máquina ela tem 55, né, 56 centímetros de comprimento, tá? Ela é bem fininha, ó, se vocês verem, ela não é nem a minha mão toda aberta, e minha mão é pequena. Ela é bem fina. E ela só é pesada, ela pesa 10 quilos, tá? Pra quem quiser tá comprando essa máquina fora e tá trazendo, ela tem um peso de 10 quilos. Eu consegui trazer na mala de mão, mas você traz, vem com nota fiscal, eu trouxe ela toda embalada, não na caixa, né? Original dela, que era enorme. Mas eu trouxe ela embalada, ela vem com um plástico, essa lâmina de corte já fica dentro dela, tá? Ela é de papel, é uma lâmina para papel, cartão, eu já cortei até acetato, ó. Então, assim, na hora de passar no aeroporto, eles perguntam se tem alguma coisa perigosa, etc. Aí você explica que é uma máquina de corte, né, que ela tem as lâminas de corte, mas no caso ela tava embalada. Essa daqui, ela tava numa outra embalagem também fechada, tá vendo? Essa é de tecido, feltro e etc. Então, assim, tudo que é pra fabric, né, que é tecido, a gente usa a rotativa, que é essa daqui. E essa daqui a gente usa, enfim, por uma infinidade de coisas também. Essas duas lâminas me atendem. Outro material que veio com ela foram esses cartões aqui. Deixa eu pegar que eu deixo preso aqui do lado. Peraí que prendeu aqui. Essa daqui tá até, nem lavei ela. Ó, essa vem
que é utilizada para tecido, feltro e etc. Que eles falam para usar essa base rosa. Essa base azul é só para papel, enfim, tudo que for com a lâmina de ponta fina, a gente usa com essa. Com a rotativa, a gente usa essa. Aquela roxinha, que é essa daqui, ela já tá bem danificada. Eu fiquei usando ela também para tá cortando a juta e alguns tecidos. Eu percebi que ela machucou bastante. Então, eu achava que não tinha diferença entre as bases, mas tem sim, tá? Então, que nem essa daqui eu já usei bastante, não tá tão machucada quanto a outra. Então, respeitar isso. É aquilo que eu falei, essa daqui eu acabei ganhando. Quando eu comprei a máquina, ela veio como se fosse brinde. Então, assim, foi uma perda em 50%. Ainda dá pra utilizar, ela continua com a cola, mas, ó, ela tá limpa, tá lavada e ela tá bem machucadinha, tá vendo? Ela tá bem danificada. Por conta dos recortes que eu fiz utilizando o tecido nela. Isso porque ela é pra cortar couro, madeira balsa e outros materiais, aquele papel Paraná, sabe, que o pessoal trabalha com cartonagem, também utiliza essa base aqui. Então, eu achei que ela fosse mega resistente, porque eu apliquei a mesma força que eu apliquei nessa base, eu apliquei nessa base. E essa não está tão danificada quanto a outra, enfim, né? Então, tem diferença sim. Essa máquina vende no Brasil? Sim, vende no Brasil, né? Tem variados preços aí e os kits também que compõem a máquina variam muito, porque às vezes eles vendem a máquina e acrescentam mais kits, mas o que vem com ela mesmo são essas duas bases, vem dentro da caixa, essas duas bases, as duas lâminas, que é a rotativa, e essa daqui, ela desenha também. Eu só não estou escrevendo o meu logotipo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu não tô escrevendo na máquina, porque eu não aprendi ainda, por exemplo, eu uso lá, faço texto, mas a forma com que ela tá desenhando aqui pra mim, como eu só tenho a caneta de ponta fina, ela demora muito no traço. Agora, se for para traços finos, mais simplesinhos, essa caneta aqui, ela super resolve a questão, ela faz desenhos. E eles têm outras canetas com outras pontas. Essa é de ponta fina e vem junto com ela. Tanto que quando você compra a máquina e faz o início com ela, e junto com o software, ele vai te dando passo a passo do que você deve fazer. Então, o próprio equipamento e o software, ele te ensina a utilizar a máquina na sua língua, tá? Por exemplo, no nosso caso é o português. Então, não tem segredo nenhum utilizar essa máquina. Isso daqui também não vem com ela, isso daqui foi um kit à parte. Então, o que veio com ela foi a caneta, tem até que limpar, tá com juta aqui. É a caneta, essa é a capinha dessa lâmina de corte que veio. Esse kitzinho aqui, ó, essa espátula, parece coisa de dentista até. Essa daqui é tudo das embalagens dela. Ó, essa pinça, esse daqui também eu nem sei como é que chama, parece coisa de dentista. Eu acho engraçado. Essa espátulazinha também já usei bastante, é bem legal pra você tá tirando o que fica bem colado ali, principalmente quando você trabalha com papel. Essa tesoura mega afiada, tesoura maravilhosa, ó, fininha. Justamente pra você, sabe aqueles pelinhos que eu falei que fica, que às vezes não corta por completo, assim, 100%, você vem com a tesourinha e apara. Essa daqui também, que é pra você tá esticando o papel e etc. E ela serve pra lavar a base também, porque quando fica colado o tecido, aqui ó, no caso dessa, quando fica colado esse tecido aqui que você passa a esponja, você vem com ela raspando e aí facilita bastante na hora da limpeza também. Então eu utilizo bastante isso daqui, tá? Então é isso. Apresentado o aparelho físico. Pra colocar a lâmina também, bastante coisa pra falar sobre ela. Pra você colocar a lâmina é super simples também, ó. Ele fica preso aqui, tá? Então é só você colocar assim, bem aqui,
e prende. É bem firme. Aqui é onde a gente coloca a caneta. A gente vem com a caneta aqui. Ó. A gente coloca a caneta aqui. Você abre, né? Aí você aperta e fecha. Aí usa a caneta, tá? Outra coisa legal desse equipamento é, por exemplo, o software dele permite que você monte todo o seu trabalho. E aí dali do programa dele mesmo, ele já conecta, por exemplo, com a sua impressora. Aí você manda para imprimir aquele desenho, né? Aquele trabalho que você fez de cartonagem, cartão, enfim, de visita. E aí ele pode ter um recorte específico, por exemplo, você fez um coração vermelho, um formato de um coração. E você quer que ela corte depois, que ela imprima o coração vermelho, mas que depois a máquina venha e faça o recorte do coração. Ela faz isso. Então o programa você manda para sua impressora, aí vai imprimir na sua impressora, aí ela fica conectada junto. Aí ela sabe que já fez a impressão. E aí você coloca para modo de corte. Então você vem com a base aqui, ela vai fazer um scanner, né? Ela vai ler aquela impressão e vai saber exatamente onde é que ela tem que cortar. Gente, é impressionante o que essa máquina faz, e o software, e a simplicidade que é. Eu vou ver como que faz para estar filmando do computador, né? A tela do computador, para poder estar explicando essa parte do software. Gente, é fantástico. Tá? Eu vou explicar a parte do tecido, como é que eu trabalho com tecido, etc. E depois eu venho mais com essa parte de desenho, de impressão de desenho e blá blá blá, porque isso já não é muito a minha área. Mas eu tenho que estar colocando tinta na minha impressora para poder fazer isso, e vocês vão ver que ela é realmente fantástica. Então aqui, ó, ela tá esperando ali para corte. Eu coloquei para cortar essas nuvenzinhas, né, que é do meu logotipo. Aqui eu tô usando um papel Canson 180 gramas e eu programei na máquina para 130 gramas, que eu encontrei lá, o cardstock. Deixa eu pegar aqui o iPad para mostrar para vocês. Ó, ele tá esperando aqui, então eu coloquei, ó, light cardstock, 163 gramas, corte padrão. Outra coisa legal também é que a máquina permite você selecionar o tamanho do papel que você vai utilizar e etc, né? Ela tem toda a programação já aqui. Quer ver? Eu vou refazer isso daqui para vocês verem. Aqui a tela é a nuvenzinha, aqui eu defino o tamanho que eu quero, então sempre que eu movimento aqui a setinha, ele vai mostrar o tamanho de corte. Ó, esse daqui é o software dela. Vou mostrar bem grosso mesmo como é, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo nesse corte aqui de 4. Aí, depois que eu defini o desenho, etc, eu venho aqui, ó, em fazer. Aí ela fala que tem a visualização e já tem um outro lá, né? Mas eu vou pedir pra ela substituir. Tá vendo? Aí entra nessa tela. Só que eu tenho uma folha, né, A4. Então, a primeira coisa é a quantidade que eu vou fazer. Então, eu posso vir aqui e colocar a quantidade de cartãozinhos que eu vou fazer. Ó, 100. Deixa eu ver se ela vira. Pronto. Aí eu consigo filmar melhor e digitar pra vocês irem vendo. Ó, coloquei aqui a quantidade 100. Mas eu não tenho esse papel quadrado, eu tenho o A4 que tá aqui. Ó, A4. Ele leu, às vezes acontece dele não ler em seguida. Pronto, ó. Ele já mudou pro A4. Aí ele fala quantas folhas que eu vou precisar, vão ser 3. E aí fica pronto pra fazer, ó. Aí ele vai mandar pra máquina. Aí eu vou colocar o papel aqui e ela já vai começar a piscar lá pra poder receber o papel.
Vou colar o papel aqui e já mostro pra vocês, tá? A próxima etapa. Então, são todos esses plásticos aqui. Vinil. Ah, esse é outro também, que é a mesma explicação lá do Iron, tá? É a mesma coisa, só que ele tem uma aplicação diferente sobre os materiais. Então, esse também tem duração de 2 anos e é para adesivar, o que você quiser. Wood, que é a madeira balsa, né, que a gente conhece aqui no Brasil. Eles têm uma outra madeira... Não sei, é um material diferente, que a gente não tem aqui. Outros materiais. E aqui vai estar assim, ó, por mais que o software seja em português, os materiais vão estar em inglês. Então, você vai ter que colocar lá no Google, se você não souber, tá? Mas, ó, é isso. Gente, é incrível a quantidade de material que tem. Eu nem sei como é que eu encontrei aquele do Light Cardstock, mas ele tá na programação. É esse daqui, ó. Ele tá lá naquela partezinha do verde. Então, eu vou colocar esse pra cortar. E ele já me fala qual é a lâmina que eu tenho que utilizar. Por exemplo, se eu tava cortando tecido e acontece, viu? A gente esquece. Eu tô cortando tecido, de repente eu resolvi fazer o corte com papel ou outro material, enfim. E aí ele fala a lâmina e eu esqueço que a lâmina que tá lá é a rotativa, não é a de ponta fina ou não é a ponta que ele tá pedindo, porque ele fala aqui, ó, qual é o tipo de lâmina. E aí você esquece e deixa a rotativa lá. A máquina, quando eu mando pra cortar, ela vem pra cá, olha só o que ela vai fazer. Eu vou colocar aqui a lâmina rotativa para vocês verem o que ela faz. Caso aconteça de você esquecer de trocar a lâmina, né, e falar, ter medo. Às vezes as pessoas têm medo de mexer com equipamento assim, né, e estragar. Mas não tenha medo, ó. Suponhamos que eu tenha esquecido a lâmina rotativa e tô mandando cortar papel. Vamos ver o que ela vai fazer. Desculpa, gente. Ó, tá pedindo pra cortar. E eu vou fingir que esqueci a lâmina errada. Ó. Ela fazendo a leitura da lâmina. Ela não vai cortar. Ela continua esperando. Aí, quando você vai olhar o software, ele fala a seguinte coisa. Lâmina de ponta fina não detectada. Ou seja, você vem aqui, ele te avisa que você fez coisa errada. Aí você fala, nossa, deixei a de tecido, não pode. Aí você vem aqui, troca pela de ponta fina, certo? E aperta o continuar. Fez a leitura. O que ela vai fazer agora? Vai cortar. Você viu que ela deu uma baixadinha, né? Pra poder... Ela tá vendo a altura do material. E, ó. Tá mandando bala no corte. Se dá pra mostrar. Ela tá cortando, tá vendo? E é isso. Aí feito isso aqui, eu tiro a folha e olha só que perfeito. Ela corta muito bem, gente, muito bem. E se eu quiser também já preparar ela pro furo ou fazer vazado, gente, o corte que você quiser que ela faça, ela vai fazer. Qualquer corte. Quando eu mostrar mexendo no software, vocês vão entender como que você faz toda essa programação. Mas ela é muito fácil. Maravilhosa de trabalhar. Feltro, vocês viram no outro, eu vou mostrar aqui. Cadê o saquinho? Falei que não ia mostrar pronto, mas eu vou mostrar. Olha só, isso tudo ela cortou na máquina. Ela cortou o tecido, que é no formato do ovinho, e ela cortou o coelhinho. E tanto o tecido quanto o coelhinho eu não tive trabalho nenhum, ó. Tá vendo que o feltro, ele é um pouco mais
mais fino, ele tava numa espessura diferente do outro feltro que eu tava usando, que era do coelho maior. Então foi isso que eu percebi, que tava dando aquela diferença, tava difícil de acertar o corte, né? E eu percebi que em peças pequenas ela corta melhor do que peças maiores. Tá? Ela aplica uma força muito melhor em pecinhas assim pequenas. Então, assim, quanto menor sua peça, melhor ela vai cortar. E isso é maravilhoso. Porque pra gente cortar peça pequena na mão, pior, né? E na máquina é melhor. Então, ela realmente está me atendendo. Outra coisa, eu não impermeabilizo o feltro. Tem outras máquinas aí no mercado que as meninas utilizam. Acho que, se eu não me engano, é Scancut, aí tem a Silhouette, são marcas que todo mundo conhece de corte. E só que para feltro você precisa impermeabilizar o feltro. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, jamais, porque eu vou perder tempo impermeabilizando o feltro. Ó, vou mostrando outras coisas que ela já cortou pra mim ontem. Ó, perfeitamente cortadinho, tá vendo? Vou mostrar assim. Olha, árvorezinha cortada. Eu não impermeabilizei o feltro, ela simplesmente, ó, uma ou outra sai assim puxadinho, sai com um pelinho. Você vai com a tesoura e apara, mas ó, tanto de coisa que ela cortou ontem enquanto eu fazia outras coisas. Ó, tudo isso ela cortou. Olha a precisão do corte. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Sem aparar nem nada. E o pelinho que eu falo que fica é só isso aqui, ó, bem, uma coisinha bem pequena. Esse daqui, ó, feltro mais fininho. Olha esse outro aqui também. Tudo bem cortadinho, tá vendo? Perfeito, né? Ó. Todos os... Ó, esse daqui ele soltou até um pouquinho mais de pelinho que aquilo. Quando a peça é maior, tem partes que ela não pega tanto. E aqui, em vez de eu ir com a tesoura, eu saí puxando. Mas não tem problema pro que eu vou fazer, não tem problema. A questão é que peças pequenininhas, assim, ela sai perfeito. E isso é incrível, né? Porque a gente precisa que ele fique realmente perfeitinho. E ela faz isso sem impermeabilizar. Então, eu não preciso gastar água, cola e tempo, né? Porque você perde tempo fazendo isso. E pro tipo de trabalho que eu faço, olha, a quantidade de coisas que eu faço tá uma bagunça, mas é isso aqui, ó. Olha a quantidade de coisas que eu tenho que fazer, sabe? Ali no quarto tem uma caixa de tecido esperando pra ser costurado ainda. Então, assim, muita coisa pra fazer, muita coisa. E você ter uma máquina que faz isso sem você tentar ir impermeabilizando o feltro é realmente, assim, incrível. Então, eu super aconselho a quem quer trabalhar com feltro, recorte, gente, compra a Cricut. Essa máquina vai ajudar vocês, assim, num nível que vocês não estão entendendo. Então, entre as outras máquinas que estão aqui no mercado já no Brasil, e entre a Cricut é o melhor investimento que você vai fazer. Aqui, como eles já vendem aqui, então eu sei que tem assistência técnica, tem materiais, é aquela coisa, o dólar tá lá nas alturas e é óbvio que a gente vai pagar no material mais caro, né? Eu não sei, aqui no Brasil, eu acho que uma base dessa deve estar custando por volta de R$50, alguma coisa assim. Eu acho que nem é tão caro, eu acho, tá, gente? Eu não tô atualizado. Esse daqui eu sei que vai sair aqui no Brasil R$300. Se eu comprasse fora, né, as lâminas de corte, se eu comprasse lá fora, sairia por R$150. Então, aqui tá vindo com o dobro do preço, né? Tá vindo mais caro a lâmina de corte. Mas para a quantidade de coisas que eu já cortei, ela tá cortando muito bem. Ela continua bem afiadinha. Bem afiadinha, mas até um pelinho aqui grudadinho. Mas ela tá cortando muito. Eu já cortei muita coisa, viu, gente? Muita coisa mesmo. Ó, eu fiz um recorte desses coelhinhos aqui na juta. Ela cortou isso aqui, ó. Ela que cortou. A única questão de cortar juta é que a juta solta muito pelo, muito pelo, muito pelo. E aí gruda o pelo do... Ó, qualquer coisa, até o pelo do meu gato tá aqui, gente. Quem tem gato entende, né? Não vai me xingar. Não é questão de ser porca nem nada, mas pelinho de gato é uma coisa terrível. Ó, tá vendo? Gruda, você nem consegue tirar.
E assim que eu colocava a juta aqui, pra eu fazer o próximo recorte, ela já não pegava mais a cola. Mas isso era um problema da juta. Aí eu comprei uma juta que ela é engomada. Foi ótimo. Deu pra trabalhar, cortar umas 4 vezes antes dela começar a perder a cola, eu ter que lavar, fazer todo aquele processo. Ó, ela finalizou, tá piscando, eu vou tirar. Aí é aquela coisa, né? Você dá aquela dobradinha assim na base, ó, pra ir descolando. Então eu vou tirando, fazendo isso. Mas, ó, tudo recortadinho já. Fazendo com uma mão só, ó. Ficar alguma coisa aqui colada, não tem problema. Depois eu descolo aqueles ali. Mas olha isso, perfeito.